Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Alegria grande poder estar de volta em casa e ver o rosto dos nossos amigos novamente, e que Deus possa lhes agraciar grandemente. Eu estou muito grato a Deus por tudo, e a gente retorna junto com a família da Mina do Togo, retorna com uma nova experiência de vida, experiência que foi nova para nós, poder dirigir um trabalho, e voltamos com a cabeça erguida assim como nós fomos. A gente entendeu que o nosso tempo passou, e eu louvo a Deus por tudo, irmãos, e dou graças a Deus pelas vossas vidas, pelas vossas orações, pelos vossos apoios, né, em Cristo. Eu agradeço muito porque o nosso crescimento, né, a frutificação, toda a nossa vida está enraizada aqui nesta congregação. Então, você faz parte disso, e eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Amém. Creio que os irmãos estão alegres, felizes por poder ter a oportunidade de cultuar a Deus mais uma vez. Amém. E assim também está o meu coração essa noite. E como estamos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Mateus 18, a partir do verso 23, você está vendo? Agradeço a Deus pela vida do pastor Josué, nosso irmão Valdeli, irmão Rui, os demais obreiros. Estar com vocês novamente aqui no meu mato é uma alegria. Mateus 18, 23. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Pague-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. E pode sentar, irmãos, fique à vontade. Estou feliz por trazer uma palavra de ensino aos irmãos num culto com este fim, com esse propósito. Então, é uma responsabilidade muito grande estar aqui, trazendo a mensagem no lugar do evangelista Josué, nosso pastor. Normalmente, culto de ensino, os pastores ministram, mas foi facultado a nós essa oportunidade. Então, cabe a nossa responsabilidade transmitir algum ensino da parte do Senhor para os irmãos. Bom, irmãos, nós estamos diante de uma parábola bem conhecida, como tantas as outras que existem nos evangelhos, uma parábola exclusiva do evangelista Mateus. Nenhum outro evangelista trouxe esse ensino, só Mateus contou essa parábola.
E nessa introdução eu quero levantar para os irmãos essa noite, pelo menos aqui, 6 pontos que nós vamos tratar dessa parábola de ensino, de princípios, para nós aplicarmos também na nossa vida, no nosso ser, com os nossos semelhantes. Então, o primeiro deles, sobre qualquer ensino das parábolas de Jesus, é entender o que é uma parábola. Eu acredito que os irmãos já sabem muito bem. O segundo ponto é nós entendermos e compreendermos por que Jesus falava por parábolas. Isso é necessário também nós tratarmos. O terceiro ponto, que contexto que esta parábola está inserida, porque se nós sairmos do contexto de qualquer texto da Bíblia, nós vamos errar também na interpretação. O quarto ponto é uma análise dessa parábola que nós vamos fazer. E o quinto ponto, nós vamos para a aplicação da parábola para a igreja, porque não existe pregação sem aplicação. Então a gente tem que compreender o que ela significa para a igreja cristã, para a igreja do Senhor Jesus. E já partindo para o primeiro ponto, entender o que é uma parábola, todos nós sabemos, creio que os irmãos conhecem, que a própria palavra parábola significa atirar ao lado, significa colocar ao lado na semelhança de alguma coisa. Então, parábola, quando Jesus contava uma história, seja ela fictícia, criada, ou seja ela real, que acontecia no cotidiano da vida das pessoas, que acontecia por meio dos fenômenos da natureza, assim como aquela mulher que perdeu uma dracma, assim como um pastor que vai ao encontro de uma ovelha, assim como uma semente que cai no solo, né, coisas que Jesus foi ensinando que poderia acontecer na vida das pessoas, da natureza, como também a parábola pode ser algo criado naquele momento para ilustrar uma verdade, para trazer uma verdade espiritual. Toda a parábola de Jesus é centrada em uma verdade espiritual. Atirar ao lado, trazer algo semelhante ou parecido com aquilo que ele está contando, só que com um viés espiritual, voltado para o reino de Deus, voltado para a justiça de Deus, voltado para o julgamento de Deus e o juízo de Deus. Esse é o foco das parábolas. Então elas servem para quê? Para esclarecer uma verdade que outrora estava oculta, estava escondida. Aquilo que está no escuro é trazido para a luz. Então, a parábola serve para isso, para esclarecer algo que está escondido, que está oculto, algo misterioso, né, que precisa ser revelado, algo desconhecido que precisa ser conhecido. Então, é por meio desses ensinos que Jesus utiliza. Agora, eu acho interessante que toda a parábola de Jesus, quando contada, ela reflete, como eu já havia falado antes, o juízo de Deus e os mistérios do reino de Deus. Se é mistério que está sendo revelado, significa que esse algo que está escondido há muito tempo, desde o tempo dos profetas, desde o tempo de Moisés, até mesmo do tempo de Abraão, de Noé, de Adão, tantas coisas que estavam escondidas foram reveladas por meio dessas histórias e desses fenômenos que Jesus conta para os seus discípulos. E aqui eu quero deixar bem claro, para os seus discípulos. Mais para frente nós vamos ver o segundo ponto, por que Jesus fala por parábolas. E eu não posso aqui tomar as minhas próprias palavras, eu vou tomar as palavras do próprio Jesus sobre isso, quando ele registra em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10, ele mesmo diz, o evangelista cita: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram por que eles falam por parábolas. Se você observar o texto, eles vão perguntar a Jesus, por que lhes fala por parábolas? Não é porque fala para nós, mas porque lhes fala por parábolas. Porque as parábolas de Jesus eram contadas normalmente em público. Porque quando Jesus começou o seu ministério em público,
Foi onde ele começou a ensinar por meio de parábolas, junto à multidão que o assistia e que o rodeava e que queria ouvi-lo. E Jesus, então eles fazem essa pergunta a Jesus. No versículo 11 diz o seguinte: ao que lhe respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E o versículo 12: pois o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui está o foco central do ensino por meio de parábola de Jesus. Nós temos dois pontos aqui interessantes. O primeiro ponto é: as parábolas são histórias, são contos, são fenômenos que trazem um fundo espiritual sobre os mistérios do reino de Deus e o seu juízo dentro deste reino, e elas são reveladas para os seus discípulos. Agora, o segundo ponto é que elas, para os discípulos, eram reveladas pelo Senhor Jesus, porque no começo nem eles entendiam as parábolas que eram contadas. Jesus tinha que explicar, assim como ele fez com a parábola da semente e com outras parábolas. E Jesus inclusive falou, quando disse da parábola das sementes, que se eles não compreendessem o ensino da parábola da semente, eles não teriam capacidade de compreender todas as demais parábolas que Jesus contava. Então veja bem, Jesus contava por parábolas para revelar aos seus discípulos mistérios escondidos, mas ele também utilizava desse meio para esconder verdades dos mistérios do reino de Deus para aqueles que não faziam parte da comunidade da fé. De um lado ele revela, de um lado ele escancara a porta da revelação, mas de outro lado a porta da revelação se fecha para um povo que não está disposto de fato a crer em Jesus, está com o coração endurecido para ouvir as palavras de Jesus. E Jesus começa seu ministério por parábolas para que eles, ouvindo, não consigam compreender, para que eles, vendo, não consigam enxergar toda a verdade a respeito da pessoa de Jesus Cristo e a respeito da obra que Jesus Cristo veio consumar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 16 de Mateus 13, Jesus diz: bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Vocês alcançaram graça do Pai. Vocês são aqueles que o Pai os trouxe até mim para compreenderem as verdades que eu tenho para vos anunciar. Vocês são aqueles cujo coração de pedra está sendo transformado pelo Espírito num coração de carne, num coração sensível. Vocês que estavam com os ouvidos tapados, mas foram desobstruídos pelo poder da palavra de Deus, com a ação efetiva do Espírito Santo, colocando essa palavra no vosso coração de terra, onde a semente, ela aprofundou a sua raiz, onde ela cresceu, onde ela deu frutos para a glória de Deus. Vocês são essas pessoas. Glória a Deus. O segundo ponto aqui das parábolas é aprofundar o conhecimento daqueles que creem. Ela esconde o conhecimento de quem não crê, de quem não está capacitado para isso por causa da dureza do seu coração, mas ela aprofunda o conhecimento daqueles que creem. Então essa parábola que nós tratamos, como eu havia falado, somente Mateus conta ela, e não é por nada que foi só Mateus, porque Mateus estava falando justamente, estava escrevendo justamente para o povo judeu, que estava se convertendo a Cristo e estava padecendo muitas perseguições, tribulações, açoites e mortes, e não foi em vão que Mateus falou justamente para os judeus esta palavra. Isso tem um plano específico que Deus fez, para o seu povo entender o que é perdão, o que significa perdão. Outro ponto que eu tinha levantado, que é o ponto terceiro da parábola, é o contexto dessa parábola, o ponto 3, que é interessante nós analisar. E enquanto os irmãos verificam Mateus 18, versículo 15, enquanto eu tomo uma aguinha aqui para não ficar sem voz,
Mateus 18, versículo 15, dentro do contexto dessa parábola. Quando eu falo contexto, eu falo contexto bíblico. Diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja bem o que o texto nos ensina dentro do contexto da parábola: que o perdão, quando não é liberado, ele resulta em exclusão da igreja. Ele resulta em exclusão da comunidade da fé. Ele resulta em exclusão da comunhão do corpo de Cristo. Quando não existe perdão liberado, e quando não existe perdão aceito por parte de quem liberou, existe um rompimento de comunhão. E Jesus está dizendo que 3 oportunidades são dadas para o perdão. Primeiro, a pessoa chega pessoal. Segundo, ela leva 2 testemunhas. Terceiro, ela leva para a própria igreja a questão. E se dentro disso aquela pessoa não aceitar, ele é considerado como publicano, cobrador de impostos. Isto é, ele não é considerado como comunidade da fé. Ele é cortado da comunhão e é tido como um ímpio. É tido como alguém que vive no pecado e não faz parte da aliança do povo de Deus. E a verdade é que não pode haver comunhão sem perdão. Este é o ensino, este é o âmago do ensino de Jesus. Não pode haver comunhão na comunidade se não houver perdão. Sem perdão não tem comunhão. Que a igreja no seu todo, ela tenha a autoridade de ligar e desligar da comunhão. Olha o que Jesus está dando de poder para a sua igreja. O que 2 concordarem e ligarem em oração, será ligado lá e será desligado lá. A igreja, com a autoridade instituída por Cristo, liga e desliga no sentido de comunhão e acesso com Deus. Quando não existe perdão liberado ou perdão aceito, e a igreja leva isso em oração diante do Senhor, nós temos essa resolução em nossas mãos. Coisa séria assim. Aí então nós chegamos em outro contexto, que é Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja a preocupação de Pedro. Se tem que perdoar dessa forma, se o caminho tem que passar por aí, então a situação é difícil. Mas eu vou perguntar para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar por dia, meu irmão? Será que 7 vezes? E eu acho interessante que o que Jesus ensina para Pedro, não trata-se aqui de uma questão de matemática, de nós ir ali na calculadora e colocar 70 vezes 7, e nós entendermos isso literalmente, de nós pensarmos que nós temos que perdoar 490 vezes por dia alguém que nos ofende, ou alguma ofensa que recebemos. Mas não é uma conta matemática que Jesus está querendo trazer. Simplesmente não é. O que Jesus está querendo trazer é que perdoar é algo ilimitado que o cristão tem que carregar sobre si. Não há limite para perdão. Não existe um pecado que um
cristão também não possa liberar perdão ao ser ofendido. Não há limite e não há tamanho de pecado que um cristão não possa liberar perdão. E eu acho isso maravilhoso aos nossos olhos. Por quê? Porque os discípulos chegaram a ser crucificados de cabeça para baixo. O primeiro mártir da igreja, chamado Estevão, foi morto a pedradas. Mas eu acho lindo porque naquele momento de dor e de morte, próximo da sua vida, ele não aponta o dedo para eles e diz: vocês vão queimar no inferno por estar fazendo tal coisa comigo. Mas não. Senhor, perdoa eles. Perdoa a ignorância deles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles. Não entre em julgamento nesta causa. Perdoa eles. Aleluia. Já pensou a pessoa orar com ira no coração? Fazer como João fez e o seu irmão Tiago: Senhor, os samaritanos não receberam a palavra, deixa nós orar. Deixa nós orar para o Senhor descer fogo do céu e matar todas aquelas pessoas que rejeitaram o discipulado. E Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E o papel da igreja não é orar para que a ira de Deus seja derramada. O papel da igreja é para liberar perdão sobre as ofensas, é para orar sobre os seus inimigos, é abençoar os que amaldiçoam. Não é dar mal com mal, mas é tomar o mal e trazer o bem no lugar do mal. Para quem está ofendido, deixa eu dizer algo para você: não canse de ser ofendido. Nunca canse de ser ofendido por alguém. Se nós não cansarmos de receber ofensas, não nos cansaremos de perdoá-las. E se não nos cansarmos de perdoar, o Senhor não se cansará de derramar das suas ricas misericórdias todo dia sobre nós. Entenda isso. Coloque isso no mais profundo e no íntimo do seu coração. Não se canse de perdoar a falha do teu próximo. Porque quando nós oramos, abençoamos e perdoamos e liberamos perdão, a janela do céu se abre e chuva de graça, e chuva de misericórdia, e chuva de perdão de Deus vem sobre a minha e sobre a tua vida, sobre os nossos próprios pecados, sobre os nossos próprios erros, sobre as nossas próprias ofensas. Porque somos ofendidos, mas também ofendemos às vezes. E quando há perdão, isso é apagado, isso é riscado, isso é lembrado por Deus. No instante que não aceitarmos e revidarmos as ofensas, passamos do banco dos justificados para o banco dos condenados. A pessoa disse uma palavra para mim que eu não gostei, e eu não consigo perdoar. Se eu não perdoar, eu passo do banco daqueles que são justificados pelo justo juiz. Saio desse banco e sento no banco do réu de culpa diante deste bondoso juiz. Ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele é justiça, ele é justo, e ele não tem o culpado por inocente. E quando nós saímos do caminho do perdão, ele nos tira do banco de lá, coloca. O quarto ponto dessa parábola que eu disse é a análise dela mesma. Nós vimos aqui um caso que Jesus levantou de um servo desse rei, um homem que tinha uma dívida terrível. Ele devia 10 mil talentos. Um talento é 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. E se for reverter isso para moeda, são 60 milhões de moedas de ouro.
Este servo devia ao seu senhor uma dívida milionária. E Jesus vai contar essa parábola, e quando ele diz que este servo devia 10.000 talentos, Jesus está usando uma linguagem chamada hipérbole. Hipérbole é uma palavra forçada. A pessoa está com dor de cabeça e diz: eu estou morrendo de dor de cabeça. Isso é uma hipérbole. Ela não está morrendo de dor de cabeça, mas ela aumenta aquela dor tão grande que parece que vai morrer com aquela dor. Então Jesus usa uma hipérbole. Ele diz nessa parábola que este devedor devia 10.000 talentos, devia 60 milhões de moedas de ouro, devia 350 mil quilos de ouro, pai. E um denário, por exemplo, um dinheiro, era o trabalho de um dia de um trabalhador. Você imagina se revertesse tudo isso. E quando eu fui dar uma estudada nessa quantia absurda, eu descobri, irmãos, que naquele tempo a nação inteira pagava impostos por um período de 13 anos para alcançar a quantia de 10.000 talentos. Então você imagina uma nação trabalhando por 13 anos para conseguir acumular de imposto a quantidade que esse indivíduo aqui devia para o seu senhor. Essa dívida ela só poderia ser saldada se o trabalhador ficasse 150 mil anos juntando dinheiro sem parar, irmão Beto. 150 mil anos trabalhando para conseguir juntar essa quantia. E em Mateus 18, 25 diz que o resultado da dívida seria que ele, a sua esposa e os seus filhos trabalhariam como escravos, sem receber nada. E não seria só ele, a sua esposa e os seus filhos. Pelo tamanho da dívida, o Alexandre, seria ele, seria o neto dele, seria o bisneto dele, seria o tataraneto dele, e assim sucessivamente, para eles conseguirem pagar a dívida. A sua família se tornaria escrava por gerações. Mas mesmo assim, a gente observa que o servo, ele diz que pagaria. Você já viu? Ele diz: Senhor, ser paciente para comigo, ser paciente para comigo, que tudo te pagarei. Como? Ele pediu paciência por uma dívida da qual ele não tinha condições de pagar, mas mesmo assim ele diz: Senhor, ser paciente para comigo, eu vou te pagar. E a pergunta que a gente faz é como? E a verdade é que como é fácil o homem enganar-se a si mesmo, porque o homem não consegue enganar Deus, mas o homem tem o costume de enganar-se a si mesmo, confiar na força do seu braço para tentar se livrar do castigo vindouro. O homem tenta dar um jeito para fazer muitas coisas, começa a fazer promessas vazias, sem sentido algum, para tentar amortizar a sua consciência sobre a sua condição, sobre a sua dívida, sobre o seu enorme débito. E de certa forma, meus irmãos, no texto ele pede paciência para o seu Senhor. Olha o versículo 27, que coisa linda. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Pense em você agora um instante. Pense em você. Imagine você devendo milhões de reais. Não sei como, mas imagine você devendo essa quantia. Daí de repente você vai lá no seu credor, seja um banco, seja qualquer empresa que empreste dinheiro, ou uma pessoa física que emprestou toda essa quantia. Chega lá e diz, a pessoa te chama para acertar, e você diz: agora não tem dinheiro, não tenho como pagar. E diz: não, mas eu quero receber. E você diz: não, mas eu não tenho como pagar.
Pelo amor de Deus, tenha um pouco de paciência, eu vou dar um jeito, eu vou ver se eu consigo vender alguma coisa, eu vou dar um jeito. E de repente aquela pessoa te ameaça e diz: eu vou tomar a tua casa, eu vou tomar o teu carro, vou tirar até a roupa do teu corpo, a roupa dos teus filhos, eu vou tirar tudo que tu tem, a tua vida vai ficar na miséria. Você entra num desespero total, vai perder a cama onde você deita a sua cabeça para dormir. Mas de repente, quando você pede paciência, aquela pessoa se levanta diante de você e diz o seguinte: quer saber de uma coisa, irmão Fábio? Quer saber de uma coisa, irmão Rui, irmão Jorge? Vamos assinar aqui um recibo, vamos assinar aqui uma declaração. Mas que declaração é essa, Senhor? Declaração que eu estou colocando o seu débito agora como quitado. Já imagina? Tu vai sair dessa porta do meu escritório daqui para fora sem R$1 em devido. E o mais lindo de tudo isso, você não trabalhou para pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Você tinha uma dívida impagável e você não trabalhou para pagar. Mas ninguém faz nada de graça. Teve alguém que teve que quitar a dívida por você, mesmo sendo o próprio patrão, ele teve que arcar com os custos do seu débito. Para nós não teve custo nenhum, para ele teve, porque de alguma forma nós tomamos, mas ele perdoou. Aleluia. Glória. Agora olha para a multidão dos meus e dos teus pecados. Olha o tamanho da dívida bilionária que nós temos com Deus. E sabe qual foi o trabalho que nós fizemos para conseguirmos a salvação? Nenhum. Ele mesmo se propôs a pagar a nossa dívida. Ele mesmo se colocou na semelhança de um devedor, e levou a nossa culpa, e levou o peso e o fardo do nosso pecado sobre os seus ombros, e nós não trabalhamos para isso. Por quê? Porque não tínhamos condições de pagar essa dívida. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele veio ao mundo e levou sobre si os nossos débitos, e Ele pagou a nossa dívida, mesmo se nós não tendo capacidade pelo nosso esforço de conseguir alguma coisa, mas por meio da graça, por meio da misericórdia, por meio do perdão de Deus que foi derramado sobre cada um de nós, nós alcançamos esse favor e saímos do escritório de Deus sem nenhum real devendo diante dele. Louvado é o teu nome. Quem perdoa uma dívida dessas? Somente alguém com um coração cheio de amor pelo próximo seria capaz de perdoar uma dívida dessa. Tem pessoas aí fora que matam por R$10. Existem pessoas chamadas agiotas que cobram, que não tem misericórdia das pessoas que pegam emprestado, ameaçam, matam, por causa de valores bem menores, ínfimos. Imagina o coração desse rei, que coisa bondosa. Mas a história prossegue, irmãos. O conservo, após ser cobrado, ele se joga no chão, ele implora. Sabe o que aconteceu aqui? Aquele servo saiu do escritório com a dívida perdoada. Oh, maravilha, coisa boa. Pouco bom quando a gente faz um financiamento. Eu sei que financiamento não é dívida, é compromisso financeiro. Você que tem um financiamento, você não está em dívida, você tem um comprometimento financeiro. Se torna dívida quando você deixa de pagar um compromisso. Assim acontece com o nosso IPTU, na verdade.
Você tem IPTU para pagar todo ano, mas se você não paga, vai para a dívida ativa. Então não é dívida, mas imagina você dessa forma, com um débito enorme. Aí de repente você é perdoado. Você é perdoado, nada. Aí você sai do escritório do perdão, você sai do escritório da misericórdia e encontra um camarada na rua, seu conhecido, que devia um trocado para você. Foi o que aconteceu aqui na parábola. Aquele servo saiu, se deparou com um conservo, um colega de trabalho que lhe devia um dinheiro, 100 denários. Ele chega naquele camarada e diz assim: ó, paga o que me deve. E aí o conservo diz: eu não tenho como pagar. Agora eu não tenho, mas se tu tiver um pouco de paciência para comigo, eu tudo te pagarei. E diz Jesus que esse conservo se humilhou. Diz Jesus que esse conservo implorou para que ele segurasse um pouco mais de tempo, para que ele conseguisse saldar esse débito. Mas aquele servo que acabou de sair da cabine da misericórdia, ele pegou esse seu colega, pegou pelo pescoço, sacudiu ele e disse assim: ó, tu vai para a prisão e tu não vai sair de lá enquanto tu não me pagar o último centavo. E eu estava olhando aqui, 100 denários, em 4 meses ele conseguia pagar. 4 meses ele conseguia pagar. E o outro não teve paciência de esperar 4 meses. Lançou-o na prisão, ele foi açoitado e não saiu de lá enquanto não pagou o último centavo. Só que os colegas de trabalho presenciaram isso. E eles ficaram tão tristes. Não é fofoqueiro. Nessa parábola aqui, aqueles que foram contar para o rei não são fofoqueiros. São testemunhas verdadeiras, testemunhas oculares, pessoas sérias, corretas. Eles chegaram para o rei, eles chegaram para o patrão e disseram: aconteceu que o teu servo, da qual tu perdoou aquela tamanha dívida, saiu, se encontrou com um amigo dele, colega de trabalho, que lhe devia tanto dinheiro, e ele não perdoou, e o camarada está lá na cadeia, está sofrendo, sendo açoitado por causa da dívida. Aí o patrão chama aquele servo: senta aqui, meu querido. Lembra do que eu fiz a teu favor? Lembro, Senhor, eu sou muito grato a Ti pelo que Tu fez, eu estou muito feliz. E ele diz: se eu usei de misericórdia para contigo, dessa forma, com uma dívida que você não conseguiria pagar, por que você não usou de misericórdia para com o teu servo, que lhe devia muito menos? Era só esperar alguns meses. Será que tu não aprendeu nada? Será que tu não aprendeu o que é perdão? Será que tu não aprendeu o que é ter misericórdia? Por isso, o teu caso será mudado. A dívida que tinha sido perdoada, ela retorna com juros, correções monetárias, com multa e tudo mais. E agora você vai sair da minha presença. Você vai para a prisão e você não vai sair de lá enquanto você não pague até o último centavo. Mas eu pergunto para vocês: se a dívida era impagável, como que ele pagaria na prisão? Louvado seja o nome do Senhor. Se a dívida era impagável, como que ele pagaria na prisão? O que aquele rei está dizendo é o seguinte: a eternidade toda você vai ficar com a sua dívida, sem ter a graça, sem ter a misericórdia de quitar o débito. Por quê? Porque você não usou de misericórdia para com o seu próximo, assim como eu, seu patrão, usei de misericórdia para contigo. Vale a pena? Vale a pena alguma raiz de amargura por causa de uma ofensa?
Vale a pena ficar com algo restrito no seu coração, se você pensar na eternidade que tem pela frente? Vale a pena trocar uma espera de alguns meses para perdoar o seu irmão pelo que ele fez com você? Para perdoar até mesmo o seu inimigo com o que ele fez com você? Será que não vale a pena nós liberarmos este perdão? Quando nós temos todo o conhecimento possível da nossa dívida para com Deus, e Deus perdoou toda a nossa dívida quando não éramos merecedores de sermos perdoados, será que não vale a pena perdoar? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sem perdão não é possível fazer certo muitas coisas. Não existe adoração e nem oração válida diante de Deus sem perdão, porque Jesus disse que quando nós formos até o altar com a oferta e nós nos lembrarmos de que temos um irmão com alguma coisa contra nós, deixamos perante o altar a oferta, vamos primeiro reconciliar com o irmão e então voltando a gente traz a oferta. Uma pessoa que não perdoa, tem um teólogo que disse essa frase que eu achei interessante. Ele diz: uma pessoa que não perdoa, ela toma um copo de veneno esperando que o outro morra. É mais ou menos assim. Sabe o que significa perdão? Um dos significados bíblicos para perdão: soltar. É soltar. Perdoar é desatar. Soltar. Então, quando uma pessoa não perdoa alguém, a sua consciência vai ficar martelando quando ela estiver tomando café, quando ela levantar de manhã, quando ela for dormir à noite, quando ela estiver no seu trabalho. Aquela pessoa que ela não perdoa está amarrada junto dela aqui, não sai dali, fica aqui o dia todo martelando o que aquela pessoa falou, o que ela fez, e aquela pessoa fica mastigando aquilo dentro da alma. Mas quando existe perdão, vem uma tesoura santa de Deus e corta esse fio, corta essa corda. A pessoa é livre para ir para casa, e aí quando você vai dormir, você dorme um sono de justo, tranquilo, não devo nada para ninguém, eu perdoei todo mundo. Se alguém deve alguma coisa para mim, eu perdoei. Se eu fiz alguma coisa para alguém, que essa pessoa me perdoe, porque eu vou pedir perdão para ela, mas eu quero estar livre deste jugo. E para encerrar, irmãos, o que eu devo perdoar? Em Mateus 6:12, Jesus ensinou: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha a oração de Jesus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O pecado que cometemos contra Deus, não é possível mensurar o seu tamanho, mas Deus perdoou o nosso pecado. E Jesus está dizendo: Pai, perdoa eles na mesma qualidade que eles perdoam aqueles que devem. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa ofensa contra Ele, a nossa rebeldia contra Ele, irmãos, era enorme. E no momento em que Jesus foi pisado, no momento em que Jesus foi cuspido, no momento em que Jesus foi pregado em um madeiro por nossa dívida, Jesus ousa dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vamos colocar de pé. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em Hebreus 8:12 diz a palavra de Deus: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Teve um teólogo que disse que perdoar é lembrar sem sentir dor.
Quando diz que Deus não vai lembrar das nossas dívidas e dos nossos pecados, não está dizendo que Deus sofre de amnésia. É claro que Deus sabe todos os nossos pecados, até o menor deles. Ele nunca esquecerá. Só que a verdade é que quando nós nos chegamos a Cristo e alcançamos o perdão da nossa dívida, e quando nós usamos disso para perdoar também a dívida daqueles que nos devem, a nossa culpa que feria Cristo, a nossa culpa que feria os mandamentos, os nossos pecados que nos tornaram inimigos de Deus, que golpeavam o Senhor, não são lembrados diante dele. São cobridos com o sangue precioso do Senhor Jesus, da qual o Pai, justo juiz no seu tribunal, quando olha para nós, não é um tribunal de condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão agora em Cristo Jesus. Perdoar é exercitar a fé como uma criança. Quem não se tornar como uma delas não entra no reino de Deus. A criança é assim. Elas estão juntas, se batem, choram, e de repente dão 2 minutinhos, ninguém lembra de mais nada. Ela não guarda aquilo no coração. Logo ela já está em comunhão de novo, está brincando de novo. E Jesus contou essa parábola para os seus discípulos. E assim seja conosco, que esse ensino tome a nossa vida. Não levamos ofensa para casa, não viemos diante do altar de Deus carregando ofensas, mas nós vamos diante do altar de Deus confessando uns aos outros os nossos pecados, perdoando uns aos outros os nossos pecados. Sabe por quê? Porque sempre quando alguém nos ofender ou nós ofendermos alguém, nós vamos nos retratar, porque nós vamos lembrar o quanto nós ofendemos o Senhor nosso Deus e o quanto Ele foi misericordioso para com a nossa vida, perdoando a nossa dívida. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, aqui está mais uma vez o ensino da Tua palavra. Eu venho orar, Senhor, com a igreja da Menina do Mato esta noite e suplicar, Senhor, a Tua bênção sobre nós, e que por meio desta palavra, Senhor, nós possamos aprender o quanto nós éramos devedores, mas o Senhor pegou a nossa dívida e cravou na cruz do Calvário junto com o Teu Filho. O Senhor nos comprou do mercado de escravos, Senhor, com o Seu sangue. Como diz a Tua palavra, como que daria eu em troca pelos benefícios que Ele tem feito por mim? Senhor, quantos são os benefícios que Tu fizeste para conosco, Senhor? E que nós podemos caminhar a nossa vida cristã com um coração puro, com um coração limpo, perdoando, sendo perdoados uns aos outros, para que estarmos em comunhão primeiramente contigo e também com o nosso próximo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe, irmãos.